Guimarães, para mim, é uma... Genésio. Quando iniciei essa jornada de ser candidato, eu não imaginava ter o apoio do Guimarães. Como vocês sabem, eu sou aqui de Franco da Rocha. Eu fui vereador lá em 2004, quando eu tinha 20 anos, cumpri o mandato. Disputei a eleição em 2008, fiquei em segundo lugar, uma eleição que eu sabia que ia perder, né? Quem já não foi candidato para construir? Esse foi o momento que eu mais aprendi. Porque quando a gente ganha, a gente não avalia o que errou, né? A gente comemora a vitória e sai tocando a Bíblia. Quando perde, você lava a roupa suja, vê onde errou, então eu aprendi muito. E aí em 2012 eu fui candidato e fui eleito em Franco da Rocha. Eu tinha 28 anos na época. Fui reeleito em 2016 e hoje eu estou na direção estadual do partido e pré-candidato a deputado federal. Estou dizendo que nunca imaginei que ia ter o apoio do Guimarães, porque quando eu era muito jovem, não faz muito tempo, eu vinha aqui da macro de Osasco, porque Franco da Rocha fazia parte da macro região de Osasco, e o Guimarães era um cara que eu ficava olhando ele discursar assim, discurso firme, discurso por vezes radicalizado, ele sabe disso. Mas é um cara de posições muito fortes, com uma história muito importante. Me honra muito poder não só representar a renovação do partido, mas uma renovação com a credencial e o apoio de muitas pessoas que, cada uma à sua maneira, à sua região, ajudaram a construir esse partido. Então isso me dá muita segurança de que os passos que eu vou dar daqui para diante, eu vou estar sendo observado, assistido, assessorado e cobrado por companheiros e companheiras que por muitas décadas construíram o nosso partido, né? Em especial aqui na região de Osasco, o PT precisa se reinventar, né? Eu acho que nós atingimos, talvez essa macro tenha sido, no passado recente, a macro mais organizada do estado de São Paulo, né? Nós quase conseguimos produzir à época um candidato a governador que, na minha opinião, tinha muito mais chance de ganhar aquela eleição de 2006, que é o companheiro João Paulo. Mas produziu, o João e o Emílio já foram presidentes estadual do PT, da direção nacional do partido, ocuparam todas as posições de destaque aí e contribuíram com o nosso partido de modo geral. Aqui nós chegamos a ter, se não me engano, durante o mandato, 7 prefeitos de uma vez, em todo o território da macro, mais de 30 vereadores. Hoje, se não me engano, nós temos 3, é isso? 5? Ah, nós temos em Jandira. É um no Itapecerica, 2 em Carapicuíba, um em Jandira. E Pirapora tem um vereador também? Pirapora. Ou seja, o PT reduziu de tamanho aqui na região. Em 2016, eu fui o único prefeito reeleito no estado de São Paulo. Sabia disso, Guimarães? Só eu me reelegi. Então, eu vou te responder isso agora. Um dia nós estávamos... A campanha de 2016 foi a primeira com 45 dias. Foi isso? Cortou na metade, lembra disso? Eu fiz 55 comícios em 45 dias. Porque assim, ó, nós tínhamos trabalho para mostrar. E tinha um clima ruim na rua. Né? Você saía na rua, amigos, família, xingava, petista, vagabundo, ladrão, mensaleiro, petroleiro. Jornal Nacional batido. Era difícil. Então, um escancaramento diário no principal jornal do país, em todos os principais jornais do país, né? Todos os articulistas dos jornais escrevendo. Agora assim, eu posso até perder a eleição, mas eu não vou abrir mão de falar com as pessoas. Então o que nós falamos, nós temos um conjunto de coisas, não temos receio de qualquer bairro da cidade e mostrar o que nós fizemos. Então o que eu fiz foi de maneira muito intensa falar com as pessoas e obviamente que isso encorajou as pessoas que estavam no meu entorno e fez com que nós ficássemos na rua do começo até o fim da eleição. Porque o ataque com relação ao PT foi tão duro para cima de mim quanto para o Jorge Lapas aqui no Osasco. Né? Ou para o Valmir, que disputou a eleição, porque o Lapas era do PT, mas saiu. Valmir. Como foi para o Haddad na capital, como foi para todas as prefeituras que a gente disputou a reeleição, a sucessão dos prefeitos. E a gente conseguiu sair vitorioso, evidentemente, por conta desse enfrentamento, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu acho que agora, em 2023, eu quero poder levar um pouco dessa experiência que eu adquiri numa cidade periférica, com todas as mazelas e dificuldades, muito para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, muitas vezes, a impressão que eu tenho é que não vive a realidade das pessoas aqui embaixo. Eu vou falar dos nossos deputados, porque os nossos deputados são bons.
tem um ali que não represente a classe trabalhadora. Todos eles têm compromisso com o movimento social, o movimento sindical, têm compromisso com bairros pobres. Você vê a campanha dos nossos deputados, é de rua, é apertar na mão do povo, diferente do problema que eu estava falando quando eu falei em Congresso Nacional, são a maioria dos deputados que estão lá em função de uma representação de um movimento empresarial, ou representam uma família tradicional na política há muito tempo, que necessariamente não reflete o sentimento da população. Esses caras vão ser governistas em qualquer circunstância. Eles estão interessados em tentar encontrar um mecanismo para se reeleger e se perpetuar no Congresso Nacional. Não estão lá interessados em fazer uma modificação profunda na maneira em que a sociedade se estabelece no Brasil. 6 anos, naturalmente, ingressava no mercado de trabalho, trabalhando numa fábrica. Porque você tinha grandes fábricas aqui que contratavam muitos trabalhadores. Essa coisa de trabalhar 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas juntas, criava um caldo de organização. Possível de você direcionar a galera a um objetivo comum, porque as pessoas viviam as mesmas dificuldades e partilhavam dos mesmos espaços. Hoje, o jovem que ingressa no mercado de trabalho é basicamente no setor de comércio e serviço, em particular aqui na Grande São Paulo. Você não tem mais esses ambientes que possibilitam esse grau de ativação política. A maior empresa, a empresa que mais emprega no Brasil hoje é o Uber. Mas para mim eu tenho absoluta convicção que a possibilidade da gente recuperar essa base à esquerda na sociedade é oferecendo um caminho num processo de desenvolvimento. Para mim passa pela educação e passa, obviamente, por um plano de país, do ponto de vista político, do ponto de vista industrial e de comércio. Né? O Lula, quando assumir a presidência da República, ele vai ter que fazer um esforço enorme para se reposicionar no mundo, né? Para colocar o Brasil num sistema de negociação que possa atrair investimento para cá, que possa garantir de maneira longa, de maneira viril, investimentos aqui, para que a gente possa gerar emprego no médio e longo prazo. Vai precisar se reinventar, por exemplo, com relação à economia verde, que a gente chama. A Amazônia é vital para o desenvolvimento do Brasil. De cada 10 medicamentos que a humanidade conhece, 1/3 tem origem em floresta tropical. Ou seja, algum cientista foi lá, pegou uma casca de árvore, numa semente, numa folha, e desenvolveu ali um medicamento a partir dali. Ou seja, derrubar a selva é desperdiçar um ativo de futuro. Sem contar no prejuízo de médio prazo que vai causar, porque vai começar a faltar chuva aqui no Sudeste e no Cerrado brasileiro em função da derrubada da mata. Tem que perguntar o seguinte: quem quer falar ou quer fazer perguntas, não pode ser muita pergunta, senão a gente não vai embora, né? Mas antes disso eu queria pedir aqui, para iniciar, aqui com o Pedro Budovella, o que ele falou aqui. Não. É que o Tito aqui falou da juventude, nós fizemos um trabalho danado aqui esses dias aí, dialogando com o Budovella, para refletir com a juventude, para ver se tem essa possibilidade de vir aqui com o Tito, né? E aí o Budovella fez uma conversa e eu queria passar a palavra aqui para o Budovella, como, né? Mas não fica muito contente não, porque eu estou dizendo assim, já não está muito novo. Mas é o... Pela juventude ainda. Pela juventude. Quantos né? anos, Budovella? 25. Tá Tá bom ótimo. pra caramba, né? Estou com 38 já. Mas vamos lá, Budovella. E aí, Acho que. Primeiro eu queria agradecer. Não, que tá bom. Tá vocês me ouvindo, né? Bom, eu queria agradecer o pessoal que eu convidei, que veio pra cá, né? Pra essa reunião. Eu não conhecia o Kiko, estou conhecendo hoje. Até semana passada a gente estava refletindo sobre o que a gente ia fazer nessa eleição. No que tange a deputado federal, que deputado estadual a gente estava dobrado com o Paulo Florido. Assim, ó, eu fiz campanha. Eu me lembro de ter participado de uma reunião com o Lula. Estava nessa reunião, o prefeito tinha acho que 7 prefeitos aqui na Grande São Paulo. Era eu, estava o Sérgio Ribeiro, o Chico Brito, o Lapas, o Almeida, o Haddad, o Marinho, o Grana, Donizete Braga, tinha quase 10 prefeitos. E aí o Lula chamou a gente para falar um pouco de como é que estava a conjuntura nas respectivas cidades, né? E aí ele foi perguntando assim, eu me lembro
dos caras que não estão mais no PT, que é mais fácil, né? Falando aí no oficial, os companheiros que estão dele. Mas lá o Donizete Braga falando assim, não, que era prefeito de Mauá, não, meu presidente, tá tudo certo na minha cidade, eu vou ter apoio de todos os padres, todos os pastores, 20 e tantos partidos, 300 caras da vereador, vou ser reeleito, é nóis, pode contar e tal. Aí passou do Lápis, o Lápis falou a mesma coisa, reclamou do João Paulo, o presidente. O João Paulo estava atrapalhando ele e tal, mas a mesma coisa. A hora que chegou a minha vez de falar, eu falei, presidente, eu não tenho partido, não tenho pastor, não tenho padre, eu tenho realização e vou pedir voto. Não acredito porque, quando eu fui para a reeleição, se vocês olharem, é muito meio que natural, quando o cara se elege prefeito e vai para a reeleição, ele vai para a reeleição com muito mais partido e apoio institucional do que quando ele se elegeu. É assim ou não é, mais ou menos? O cara está no governo, é natural, né? Eu fui para a eleição com menos partido do que eu fui eleito para a reeleição. Nossa. Porque eu queria governar. Eu queria poder reeleger e governar, porque reeleger e ficar amarrado com todo mundo não vira. Né? Então, como é que eu posso furar essa bolha aí? Eu falando com as pessoas, por isso que eu fiz 55 comícios. Então eu não tinha o pastor, o padre para terceirizar a minha mensagem, falava eu. Né? Então eu tinha a juventude do meu lado, eu tinha 32 anos, puta gás, trabalhava pra caralho. Então, fiz campanha, é claro, também. Tinha um governo de resultado, né? Ou seja, construiu um montão de escola, fez terminal de ônibus, fez estação de trem nova, fez uma série de obras de combate à enchente. Eu fazia um governo, eu falava muito com as pessoas. Essa questão que eu falo da juventude, eu falo que é diferente do mercado de trabalho, cara, você tem várias literaturas que estão mostrando isso, é a realidade. Mas eu abri o olho para isso quando eu fui numa escola municipal, e nós estamos falando com criança de 8, 10 anos de idade. E a gente fazia lá, tentava discutir, eu ia na escola, reunia as crianças e fazia um PPA, que é aquele plano plurianual participativo com as crianças, né? E aí deixava elas falarem, prefeito, precisa melhorar a lousa, precisa melhorar o uniforme. E criança é sincero, viu, Guimarães? Não mente pra você, ela fala a verdade. Tudo que o pai fala, então foi bacana o exercício. Eu comecei a abrir os olhos para isso quando eu perguntava no começo, uma maneira de introduzir eles na conversa, perguntava, quem aqui quer ser médico quando crescer? Os 3 levantavam a mão. Advogados, as profissões tradicionais que a gente conhece, pouca gente se... Então, mas vocês querem fazer quando crescer? Aí, na primeira escola, a pessoa falou assim, o youtuber. Todo mundo levantou a mão assim, ó. Então eu passei a entender que é o seguinte, tem um monte de profissão surgindo aí que a gente não faz ideia ou não considera como realidade. E isso está virando. Quantas pessoas hoje não vivem dessa coisa de influência digital? Eu não estou dizendo que todo mundo será, mas é o tipo de liderança que está passando a influenciar a nossa juventude. Não é mais o metalúrgico que sobe no caminhão lá e briga pela hora extra na fábrica. Esse discurso não faz mais parte do dia a dia da nossa juventude. É a Anitta, né? E se a gente não se der conta dessa realidade, nós não vamos conseguir falar com eles.